Graça e paz, abençoados. Palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, com as irmãs nesta tarde. Ela está no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo de número 3. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Aleluia, glória a Deus. Varão e varoas, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e isso nós já estamos cientes. Porém, a palavra do Senhor nesta tarde, ela fala para nós levantarmos, ou seja, levantemo-nos, ou seja, nos colocarmos em pé, ou seja, não é somente a parte física, mas é sim na parte espiritual, onde nós estamos fraquejando, onde nós estamos simplesmente ficando como covardes. É isso mesmo, irmãos, nós estamos nos acovardando diante das situações que estão sendo apresentadas às nossas vidas, diante de todas as tribulações, nós estamos nos acovardando, mas a palavra do Senhor vai dizer que nós não temos um espírito de covardia, que a nós foi dado um espírito de ousadia, e a palavra ainda fala mais ainda de uma coisa que nós às vezes temos negligenciado. Por que eu digo às vezes? Porque eu sei que não é todo dia que nós temos a paciência, que nós temos o amor, que nós temos o carinho, que nós temos o tempo necessário para tratarmos da nossa casa, da nossa família. A palavra fala, subamos a Betel. Betel significa casa de Deus. E no momento a nossa casa não é a casa onde nós temos a presença de Deus. Em nossas vidas nós também temos a presença de Deus. Então, como nós estamos cuidando das nossas famílias, das pessoas que habitam conosco, da nossa própria vida, como nós estamos cuidando? Quando a palavra do Senhor fala para nós nos colocarmos em pé, é para nós pegarmos a palavra do Senhor, meditarmos nela, para nós orarmos usando a palavra, ou seja, orando, lendo e principalmente jejuando. Subamos a Betel, ou seja, vamos entrar na nossa casa, ao entrarmos nela, nós temos que saber que nós temos que entrar com a presença de Deus, sabendo que a presença de Deus já habita dentro do nosso lar, mas nós devemos entrar dessa forma, é com a presença de Deus. Então, tudo aquilo que for de coisas ruins e negativas, pensamentos maus, nervosos, estresse, não importa, aquilo que você viveu durante o seu dia, quando você entrar na tua casa, você tem que entrar com a presença de Deus. Quando fala para nós subirmos a casa, subamos a Betel, subimos a casa de Deus, ou seja, entramos na nossa casa e entramos também no reino espiritual, que é a casa do nosso Senhor. Nós devemos entender o seguinte, que quando nós entrarmos lá, nós temos que estar com a nossa mente focada somente em Deus. Nós não devemos estar com a mente focada nos problemas, nas situações que nos afligem dia após dia, nas coisas que estão nos rodeando, tirando a nossa paz. Nós devemos entender que se nós tomarmos posse da palavra, aquilo que está ao nosso redor não irá nos prejudicar, porque a palavra do Senhor, ela nos confirma e ela nos diz que Deus não nos dá a paz que o mundo dá, mas Ele nos dá uma paz diferenciada, é a paz que excede todo e qualquer entendimento, para que nós venhamos aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós formos adentrar a casa de Deus, nós vamos adentrar com os nossos pensamentos focados nele, pensando coisas boas, desejando coisas boas. Se alguém lhe desejou mal, não importa, você entra na casa de Deus desejando coisas boas até para quem lhe fez mal, orando e colocando o nome da pessoa que te fez mal, porque a palavra do Senhor também vai nos dizer que onde há galardão, se você orar somente por aqueles que te amam, se você amar somente aqueles que te amam, se você amar somente aqueles que te fazem o bem. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, eficiente para nossas vidas, ela faz tudo conforme a vontade de Deus, para que venhamos nos colocar perante a presença dele, santos, ou seja, santificados. Mas nós, às vezes, nos deixamos cair pelas tentações, pelas circunstâncias que o inimigo prepara. Irmãos, a palavra de Deus é tão forte que há alguns minutos atrás eu estava ouvindo uma palavra onde estava falando que o inimigo, ele é muito astuto, ele não tem como adentrar na nossa mente, mas ele é um astuto em relacionado às pistas. Então, por que nós vamos deixar pistas para ele? Pistas das nossas negligências, pistas dos nossos erros, pistas das nossas falhas e pistas, às vezes, até mesmo dos nossos pensamentos que às vezes deseja pecar.
Irmãos, não vamos deixar as coisas bagunçadas dentro da nossa casa, do nosso armário, da nossa gaveta. Não vamos fazer as coisas escondidas dos olhos dos homens, porque nada é oculto aos olhos de Deus. Irmãos, vamos nos colocar como atalaias perante a presença de Deus. Vamos nos colocar como aquelas 5 virgens que estavam atentas, que tinham azeite, para poder, na hora que o noivo chegar, elas estavam totalmente ali preparadas, prontas. Ou seja, não permita que a sua fé fique abalada por causa de uma situação, por causa de uma palavra. Não importa quem mencionou a palavra, se essa palavra foi dada pelo seu cônjuge, pelo seu filho, por um parente mais próximo, ou por um patrão, ou por outra pessoa que se achegue mais, tenha mais afinidade com você. Você tem que entender que a palavra que tem que te animar, te colocar de pé, é a palavra de Deus, é a que vem ao nosso socorro. Essa é a palavra que nós temos que ter em nossas mentes e não deixarmos e não permitirmos que sentimentos negativos, que sentimentos pessimistas, que sentimentos que venham querer com que nós venhamos a ficar sozinhos num quarto, isolado, num canto, curtindo essa coisa que o mundo joga sobre as nossas vidas, chamada depressão. Irmãos, crente não pode ter depressão, cristão não pode ter depressão. Por quê? Porque quando o cristão se separa num quarto, ele se separa para orar, para jejuar, para meditar na palavra, para buscar a presença do Senhor, para poder requerer mais da presença de Deus, mais da sabedoria de Deus, para obter mais conhecimento que é permitido por Deus nas nossas vidas, mas não para ficar sozinho, não para se isolar, muito pelo contrário. A palavra do Senhor vai dizer que o salmista colocou lá para nós da seguinte forma, que quão bom e agradável é quando vamos cultuar, quando vamos comungar com os irmãos, quando vamos nos reunir com os irmãos. Então, para que nós vamos querer ficar sozinhos, isolados? E outra coisa, irmãos, por que nós vamos querer ficar de uma forma com a qual Deus reprova, se nós temos ciência, e todas as vezes que nós vamos aos cultos nós temos a informação das mesmas coisas que nos são passadas dia após dia pela palavra de Deus, e ainda a palavra do Senhor vai falar da seguinte forma: ao Senhor eu farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Meu irmão, minha irmã, nós não sabemos qual é o dia mau, nós não sabemos, mas o Senhor já preparou para nós todas as coisas para que nós possamos nos revestir. A palavra do Senhor vai falar que nós podemos nos revestir do amor dele. Porque nós não nos revestimos do amor dele? Porque nós não pedimos, porque nós não oramos, porque nós não buscamos. A palavra do Senhor vai falar que para nós resistirmos ao dia mal, nós podemos também tomarmos posse das armaduras celestiais que Deus já colocou, o capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, ou cingir com a verdade os nossos lombos, o calçado da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e enchermos da oração sem cessar, e principalmente da ousadia, para quando nós abrirmos a nossa boca, que seja o Espírito Santo a declarar, e as palavras que serão lançadas, elas vão em alcance àquelas pessoas para quem o Espírito Santo deseja adentrar. Irmãos, nós não devemos ficar caídos, nós devemos nos levantar, é o que a palavra do Senhor vai falar com você, comigo, nesta tarde. E a palavra ainda vai nos dizer que foi comigo no caminho que tenho andado. Oh, glória de Deus! Meu irmão, minha irmã, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e todo o caminho que nós temos andado, quando está na presença de Deus, Ele tem nos ajudado, e quando nós saímos desse caminho, oh, meu Deus, seja aí misericordioso com as nossas vidas. Deus tem enviado anjos, tem enviado pessoas, tem colocado estreitos para que nós venhamos novamente nos redimirmos, nos arrependermos e voltarmos para o caminho dele. Então é nessa tarde que hoje, se você não está orando, se você não está jejuando, se você não está meditando na palavra de Deus, se você não está buscando o Senhor da forma correta, não espere para amanhã, faça o agora, porque o agora pertence a você, o amanhã pertence a Deus, daqui a 1 minuto pertence a Deus. Então não fique esperando para daqui a 1 minuto, 2 minutos, você talvez sentir vontade. Aproveite agora que você está ouvindo essa palavra, que você está ouvindo essa mensagem da parte de Deus, que veio ao meu coração para compartilhar o seu coração, para que você vá buscar o Senhor nessa tarde. E você não vai se arrepender, porque tempo com Deus é tempo em vida, e tempo sem Deus é um tempo que você está perdendo de buscar a presença de Deus. Tenha uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.